Você também tem dificuldade em criar conteúdos? Eu quero te mostrar como é que foi que eu resolvi esse problema. Me chamo Giovanni Souza, sou fotógrafo, sou mentor, sou empreendedor e também sou um produtor de conteúdo. E um dos problemas que eu sempre tive foi o fato de não saber o que postar. Ficar entrando no Instagram de forma aleatória, no TikTok, às vezes só ficava consumindo conteúdo, ou até mesmo dentro do YouTube, ficava olhando os conteúdos, mas dentro de rede social eu entendi que existe dois tipos de pessoas, os que são produtores de conteúdos e os que estão consumindo conteúdo. E tem uma diferença muito grande nisso. Tem uma parte que está vendendo e uma parte que está comprando. E como mentor, como fotógrafo, como empreendedor, eu preciso entender que eu preciso produzir conteúdo para vender. E como isso era um problema muito recorrente para mim e eu precisava criar uma solução para isso, eu comecei a entender que dentro da minha cartela de clientes, de mentorados também, ali, todo mundo, ou sei lá, de cada 10 pessoas, 9 tinham o mesmo problema. Eu acabei criando uma solução para isso com um embasamento. Quero que você pense comigo. Faz muito tempo que eu não assisto mais Rede Globo, mas na época que eu assistia, quando eu era adolescente, existia algumas camadas que eu sei que ainda existem até hoje, mas elas foram modificadas até porque a forma de consumir conteúdo também mudou, que é o seguinte. Pense que antigamente existia a Ana Maria Braga, existia a TV Globinho, depois tinha Globo Esporte, jornal, novela, filme, depois Malhação, depois novela, jornal, novela das 9, Big Brother. A grade de conteúdos da Globo era mais ou menos isso daí na minha época, e aos finais de semana isso também mudava, não eram os mesmos tipos de conteúdo. Só que, quero que você pense comigo sobre o seguinte. A Ana Maria Braga, ela passava num horário cedo, pela manhã, para quem? Para a dona de casa que estava em casa, cuidando de casa. Na maioria das vezes essa mulher não estava assistindo, ela só estava ouvindo. Depois disso tinha a TV Globinho, ou seja, era para a criança que estava em casa. Então, hoje já não existe mais TV Globinho porque as crianças já não estão mais em casa. Ou ela está na escola ou está fazendo alguma outra atividade. Eu não sei mais nem pelo que ela foi substituída. Mas depois disso vinha o quê? O Globo Esporte. Para quem era o Globo Esporte? Para o homem. Isso, obviamente, eu estou falando de uma média. Então, o Globo Esporte, ele vinha para o homem que estava em casa, que ele chegou em casa agora, depois do trabalho, ou ele fez uma pausa para o almoço. Depois disso vem jornal, até porque você sabe que jornal, notícia ruim, é o que vende de fato. Depois disso vinha vídeo show, era novela, alguma coisa assim. Para quem? Para a dona de casa que acabou as suas tarefas de casa e agora ela precisa de um momento para descansar. Depois disso vinha filme, sessão da tarde, que geralmente esses filmes tinham classificação livre. Então essa classificação livre é por quê? Porque era para crianças, as crianças que já chegaram da escola agora estão em casa. Depois disso tinha Malhação. Para quem era Malhação? Para o adolescente que estava saindo da escola, inclusive. Depois disso já vinha novela, depois vinha jornal, depois novela de novo. Por que dessa grade ali? Porque agora já está começando a se reunir todo mundo em casa. Por que o Jornal Nacional e Novela das 9 são os produtos de maior audiência da Rede Globo? Porque é a hora que está todo mundo em casa de fato. Então essa grade ela é estratégica também. E por que aos finais de semana são conteúdos diferentes? Por que não é mais jornal? Por que não é mais isso, aquilo? Porque no final de semana o comportamento da pessoa também muda. Então quando a pessoa vai olhar, final de semana eu não quero mais ficar só vendo jornal, não quero ficar vendo novela, eu quero conteúdos diferentes aqui. Então a grade de conteúdos muda, porque o formato de consumir aquilo agora é diferente. Hoje eu sei que já não é mais da mesma forma, mas também não sei como é que é. Mas eu quero que você entenda que o Instagram para você é como se fosse uma Rede Globo da vida. E sendo que o Instagram é uma Rede Globo da vida, você precisa entender que você precisa ter programações diferentes para determinados públicos. Então você vai atrair a dona de casa, você vai atrair uma criança, o homem que está chegando do trabalho. Entenda de acordo com a sua necessidade como é que você pode produzir conteúdos para essas pessoas. E, obviamente, você precisa vender, mas a novela não fica vendendo o tempo inteiro, o jornal não fica vendendo o tempo inteiro, os filmes não ficam vendendo o tempo inteiro. Você precisa ter aquele 1 minuto, aqueles 30 segundos de comercial, que é onde você oferece um produto. Ou melhor do que isso, hoje funciona de um formato diferente. As pessoas começam a colocar, inserir, as marcas, na verdade, começam a inserir seus produtos naturalmente nas cenas. Para quê? Para que as pessoas comecem a entender que aquela marca apareceu ali, aquela outra marca apareceu ali. Hoje, muitas pessoas são curiosas de fato, então elas vão atrás daquilo para entender mais sobre a marca, enfim. E pensando nisso daqui, eu desenvolvi um método
que foi um mapa de conteúdo, onde eu consigo mapear tudo isso do meu ponto de vista, ou seja, eu, na minha rotina, o que é que eu faço, o que é que eu vendo, quanto eu cobro, e pensando do outro lado, quem é que compra, qual é a rotina dessa pessoa, quais são os canais que essa pessoa usa, porque Instagram é mais para entretenimento, TikTok é para busca, TikTok não é uma rede social, é uma mídia social. YouTube é um lugar de conteúdo denso, longo, informativo, e é um canal de busca, ou seja, você não pesquisa como vai fazer alguma coisa dentro do Instagram, você pesquisa isso ou no TikTok ou no YouTube. Então, o formato de conteúdo para essas redes sociais mudam. E pensando nisso, eu desenvolvi um método chamado mapa de conteúdo, que eu vou deixar o link aqui abaixo, que esse mapa você vai responder várias perguntas sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu negócio, sobre quem é a pessoa do outro lado que compra de você. E com base nisso ele vai te dar um relatório do que é que você vai ter como grade diária de conteúdo, semanal, quinzenal e mensal, para que a partir disso você tenha uma direção, você saiba exatamente para quem você está falando, por que você está falando, quais são os momentos que você deveria vender o teu produto. Pense no seguinte, se você entra num perfil que só vende o tempo inteiro, você não tem interesse de acompanhar, não tem interesse de ficar seguindo aquela página. Você precisa atrair a atenção. Por que comerciais da Globo, novela das 9, Big Brother, é super caro você investir lá dentro? Porque tem a atenção. E quem tem a atenção tem o dinheiro. Dentro das suas redes sociais é exatamente da mesma forma. E você precisa olhar para as redes sociais desse ponto de vista. E se você quiser saber mais como produzir conteúdos nesse formato aqui, clique no link aqui abaixo que eu vou deixar mais informações sobre o mapa de conteúdo para você entender que isso tem me ajudado, tem ajudado outras inúmeras pessoas também.